Olá, boa tarde, gente querida. Que Deus Pai esteja com todos e que abençoe esse momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Estamos nós aqui estudando o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós paramos na palestra anterior, onde Nicodemos havia ido visitar Jesus à noite, porque ele era um senhor lá muito importante para a época dele, e não queria ser visto indo procurar Jesus. Mas lá no fundo ele tinha aquela vontade de saber quem era esse homem, porque só podia ser vindo da parte de Deus, ter vindo da parte de Deus para fazer as coisas que ele fazia. E lá ele foi e fez perguntas, né, a Jesus. E Jesus lhe diz que ninguém poderia ver o reino do céu se não nascesse de novo. E Nicodemos pergunta, mas como pode um homem crescido entrar de novo no ventre de sua mãe? E aí Jesus vem falando que da carne nasce a carne, do espírito nasce o espírito. E fala ali sobre a água, né, que é o símbolo da vida, né, da criação de Deus, e tem ali as explicações que nós já vimos na palestra anterior. E aí, agora nós vamos continuar ainda nesse item que está falando de Nicodemos, né, depois dessa explicação de Jesus a ele, dizendo ali que o nascer de novo é nascer do Espírito, e que eu lembro que nas falas eu falei muito sobre que nós somos herdeiros de nós mesmos. É esse renascer no dia a dia, renascer a cada reencarnação um pouquinho melhor, e que para isso é a nossa vontade que vai nos impulsionar, fazer ir atrás, fazer crescer e fazer melhorar, certo? Aí nós vamos começar lá no finzinho dessa página, que no meu Evangelho é 56, ainda no item 5, falando de Nicodemos. Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhes disse, sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Bom, aí Jesus vai perguntando, né? Porque Nicodemos queria saber das coisas e Jesus lhe questiona. Jesus, ele é um espírito iluminado, crístico, que tem capacidade de entender o que é Deus. Nós ainda não temos palavras para definir, então ele pergunta para Nicodemos, como é que eu vou te falar sobre algo se você não conhece nem o que precisa sobre as coisas da terra? Como vai saber sobre as coisas do céu? É o que ele vai colocando. E ele fala assim, se você que é doutor da lei não consegue entender o que eu estou dizendo sobre as coisas da terra, que é o que ele estava dizendo? Nascer de novo, reencarnar. São coisas terrenas, não são? A gente reencarna aqui, no planeta Terra, com a graça de Deus. Se tivermos merecimento, continuaremos reencarnando aqui, senão é outro caso, né? E aí, como é que você vai entender? Eu digo ao falar das coisas do céu, como pode entender? Falar das coisas do lado espiritual. Se o que está aí, terreno, palpável, eu estou dizendo que assim o é, o senhor doutor da lei não está conseguindo entender das coisas terrenas.
Como que eu vou poder falar sobre as coisas do céu? Mas por quê? Nós já vimos no comecinho desse capítulo que Jesus ele veio para nos... Bom, em todos os capítulos nós sabemos disso, né? Para nos trazer o ensinamento. Mas nesse capítulo nós vimos que ele veio para diminuir um pouco essa distância que existia do homem comum em relação a Deus. Não para nos igualarmos a Deus, mas para que entendêssemos um pouco sobre o lado espiritual, dizer da vida além da vida, mas tinha que ser de forma branda. Por quê? Porque ainda não havia capacidade suficiente de entender. Se ele nos falasse naquela época o que a gente sabe hoje através das obras de André Luiz e outros espíritos iluminados aí que nos traz conhecimento do lado de lá. Seria muita coisa para um povo que ainda não tinha ali o como entender, não tinha tido esse preparo. Veio ali todos aqueles, Elias, João Batista, todos antes de Jesus colocando alguma coisa, mas em relação ao amor, porque antes era olho por olho, dente por dente. E falando de uma forma mais simplificada. Aí, como colocar? Jesus também estava querendo mostrar de forma simplificada, mas não tinham como entender naquela época, né? Ele não tinha capacidade de apreender aquilo, né? Então, era preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E vemos nessa passagem também em Nicodemos essa incapacidade de entender sobre a reencarnação. Mas, se olharmos, isso lá, na época que Jesus estava encarnado, até hoje, dependendo das pessoas com quem conversamos e falamos, olha, eu sou espírita. Ah, mas o que o espiritismo acredita em quê? Em Deus, em Jesus, na reencarnação. E explicamos o que é. Ah, mas isso é muito fantasioso. Até hoje existem as pessoas que não conseguem entender também, né? E aí, quando tem aquela passagem de João Batista que fala em mergulhar nas águas para se limpar, é daquelas crenças e imperfeições daquele homem velho que havia ali, não é? Então, a gente precisa ainda se limpar de tantas e tantas coisinhas para a gente poder entender outras coisas, não ter aquele preconceito que se tinha antigamente quanto ao espiritismo. É preciso buscarmos entender cada vez mais. E como vamos nos aprimorando a ter maior capacidade? Lendo, estudando, participando, perguntando. E Nicodemos estava tentando, ele estava fazendo isso que devemos fazer hoje ainda. Ir atrás, buscar, não precisamos nos esconder como Nicodemos fazia. Não precisamos, né? Nós temos sim que buscar e mostrar que realmente somos e que buscamos o conhecimento. E agora, no próximo item, nós vamos ver exatamente sobre João Batista, né, que era Elias, e vamos entender que ele fala ali umas passagens, né, umas colocações, que vai mostrar aqui para a gente, depois a gente relata. Vamos lá. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, né? Nos que foram colocados já em algum desses estudos desse capítulo 4, que foi falado, que era João Batista, Elias tal, e vieram preparando.
Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Então, se o povo judaico já achava isso, se isso não fosse verdade, Jesus ia deixar a gente passar? Será? Para quê? Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não vos espanteis, se vos digo que é preciso que renasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. Aí tem aqui uma nota que diz: dentre as traduções dos evangelhos para o francês e de Osterwald, está conforme o texto primitivo e traduz: se não renascer da água e do Espírito. Na de Sassi diz o Espírito Santo. A de Lamennais, do Espírito Santo. Nota de Allan Kardec. Então, vem mostrando aqui, e aí as modernas traduções de João Ferreira Almeida trazem quem não nascer da água e do Espírito, e da de Humberto Roden, temos não nascer, quem não nascer de novo pela água e pelo Espírito. E na Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento escrito por Moisés. Tudo isso está falando ali sobre esse tema, né, que fala quem não nascer de novo da água e do Espírito, que foi sendo mudado depois, com o tempo, segundo a própria igreja. Porque João Batista, como eu já havia dito, usou ali, né? Não é usou, é que fazia parte dos dogmas, digamos assim, de se limpar nas águas para tirar as imperfeições do homem velho que havia nele, mergulhar na água. Por isso que em algumas religiões, principalmente evangélicas, né, dependendo, eu não sei bem direito sobre isso, mas eu sei que tem esse mergulhar nas águas ainda como um símbolo do batismo. Mas a Igreja Católica Romana, ele usa esse termo batismo em outro sentido, como mergulhar nas águas. Ele pega ali, tanto que jogam ali na cabecinha da criança, né? Coloca um pouquinho da água que ficou ali durante a cerimônia da missa. Como nascer em Cristo, nascer para a igreja, né? É isso que acontece. Jesus foi batizado nas águas por quem? João Batista. E por quê? Porque a partir daquele momento ele ia começar a profetizar, a pregar os seus ensinamentos. E João Batista já havia terminado ali a sua missão. Ele não veio preparar o caminho para Jesus? Então, é ali a simbologia do renascer. Agora é teu tempo, segue. E João Batista fez ali o que havia ali sido determinado. E o renascimento, para nós, precisamos ainda da água para o batismo? Não. É um parto que devemos fazer de nós para nós mesmos, através do quê? Da tal reforma íntima. A reforma íntima que... para que falar tanto nisso, Silvia? Pois é, porque é difícil de fazermos, não é? Então nós vamos aos pouquinhos fazendo essa reforma íntima.
Mas sempre é citado ali sobre a água, né? Essa água, esse batismo que a igreja se apropriou ali de uma outra forma, né? E isso é preciso que saibamos que nós não precisamos renascer da água, mas sim de dentro de nós, como seres melhores a cada dia. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali num sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles também acreditavam, gente, por isso a palavra também usada, que a terra tinha saído das águas, e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. Era para eles o símbolo da vida, da criação. Por isso o uso também, né, dessa palavra água. E assim que na Gênesis está escrito, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Inteligente. A água era o símbolo da vida corpórea e o espírito da inteligência, da criação divina. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por essas outras palavras de Jesus, que nasceu da carne é carne, que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. Então, vem nos mostrando isso, né? Que corpo vem do corpo e o espírito é independente. O espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis de onde vem nem onde vai. Pode-se entender como a alma do homem, o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. A quem ele quer. Né? Kardec usa alma para o espírito encarnado e espírito para o espírito desencarnado. Não sabeis de onde vem nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das vidas, né? Das existências. É isso. É o que nos mostra que a vida continua, né, meus amigos? Mas vamos ter que fazer uma pausa e continuaremos depois nesse item para que possamos ir aos pouquinhos destrinchando aí as palavras que Kardec nos trouxe, traduzindo, né, decodificando o Evangelho de Cristo para nós. Agradeçamos a Deus Pai pela oportunidade do estudo. Fique em paz e que Deus esteja com todos.